Bem, pessoal, estamos bem, meus amigos, e estamos aqui gravando esse vídeo aqui para vocês do canal. Faz um tempinho que eu não produzo vídeo, né? No canal eu estou produzindo esse vídeo que é uma notícia, né? E a notícia se trata da Rede Globo. Tava conversando, uma pessoa tava falando para mim que a Globo estava aí envolvida, tava provavelmente tinha notícias, rumores aí que a Globo podia estar envolvida na Lava Jato. Então eu resolvi pesquisar sobre isso para ver se isso realmente procedia, e realmente existe aqui suspeitas de que a Globo está envolvida na Lava Jato mesmo. Tem uma suspeita aqui, então a gente vai ler a notícia para vocês saberem como é. E antes, né, de falar a notícia, eu queria fazer um comentário, né? A gente vê aí esse processo de impeachment com a presidente Dilma. E a gente vê que, as pessoas, praticamente nesse processo de impeachment, a Globo foi muito usada para poder ter esse impeachment, né? Você vê o quanto a Globo, as pessoas perceberam já desde 2015 o quanto a Globo já foi contra, né, o governo que está aí, e quanto ela massificou isso. Então foi um meio de comunicação muito usado aí para a questão. Isso não é só questão de noticiar, né? Isso aí é normal, mas a questão é o seguinte, que a gente percebe, muita gente percebeu, eu li na internet, o quanto é tendencioso o jornalismo da Globo. E assim, o que é jornalismo tendencioso? Jornalismo tendencioso é justamente onde a gente percebe que aquele noticiário ele não está sendo imparcial, né? Ele está justamente de alguma maneira puxando para algum lado. E é isso que as pessoas perceberam, mas que muitos não perceberam. Inclusive eu via coisas aí que a Globo falava que nos outros noticiários, por exemplo, de outras emissoras, sempre o repórter falava supostamente, e a Globo muitas vezes acusava coisas que, enfim, eu percebia isso de uma forma tendenciosa, e muitas vezes era só suposto. A palavra certa era supostamente. Então a gente já percebeu, né? Eu acredito que os brasileiros também perceberam. Os brasileiros também perceberam o quanto estava sendo tendencioso as notícias da Globo, né? A questão da Globo em relação ao impeachment. Só que o brasileiro, ele tem um costume realmente que, enquanto ele tiver isso, ele vai estar sendo sempre iludido, né? Enganado. O brasileiro tem um costume que é de simplesmente idolatrar tudo. E o brasileiro idolatra até meio de comunicações. O brasileiro idolatra meio de comunicações, seja rádio, seja televisão, emissora. E aí você vê, né, a emissora que tantos brasileiros acreditam. Eu fiquei já surpreso quando eu falei com pessoas de faculdade que acreditavam que a TV simplesmente não mente. É um meio de comunicação que não há mentiras. Uma coisa que eu percebi o quanto é a alienação do pessoal, do povo brasileiro aqui no Brasil, de acreditar ainda nisso com tanta informação que recebe. E muita gente acredita que mentira só rola na internet, quando não é verdade. Todo meio de comunicação pode mentir, seja ele rádio, TV, seja qualquer que for, pode mentir, né? Muitas vezes para pegar e proteger algum patrocinador, por exemplo, da empresa, alguém que banque a empresa, e muitas vezes e várias coisas, né? Até com a questão política mesmo, que muitas dessas emissoras têm envolvimento político, tem um apoio político ali para se manter também. Geralmente elas têm preferência política, que recebe apoio. Então com a Globo não é diferente, é a mesma coisa. Então o brasileiro, ele tem esse costume de idolatrar. Um dia eu faço um vídeo para vocês dizendo por que ninguém tem condições de ser idolatrado. Porque basicamente ídolo só pode ser um deus. É uma coisa dada a uma pessoa que seja um deus. A menos que você seja da raça divina, você é digno de ser idolatrado, né? Mas se você não for, se você for uma pessoa, um outro ser, você não vai
esse nome ídolo não vai cair bem em você. Bom, depois eu faço isso, mas assim, então o pessoal confia tanto nessa emissora, e aí quando vem com essa notícia de que a Globo pode estar envolvida na Lava Jato. E agora? Você que confia tanto nessa emissora, por exemplo, o que é que você vai dizer agora? Então é esse comentário que eu queria deixar para você, porque realmente, e isso eu sei que é no mundo inteiro, questão de idolatria no mundo inteiro, mas o brasileiro, ele, por exemplo, basta a Globo, por exemplo, a Globo, uma emissora que é muito vista aqui no Brasil, falar uma coisa, às vezes a mesma coisa, por exemplo, falar contrário a uma coisa que está sendo falada na internet. A pessoa nem pesquisa, nem analisa para ver se é verdade, se não, bastou falar, está falado. É basicamente assim que as pessoas aqui no Brasil, elas procedem em relação a quando é uma coisa que passa nessa grande emissora. A Globo falou, está falado, não é isso? Então é basicamente isso. Vamos ler aqui. Mansão que Globo não noticia é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca. Eu vou ter que ler a notícia toda. É um pouquinho grande, não é muito grande, mas dá para a gente ler para que vocês entendam. Documentos ligam obra ilegal em área protegida em Paraty. Há empresas investigadas por operações suspeitas. Será curioso assistir a William Bonner noticiando a operação da PF na mansão que a Globo não noticia. Vamos ver. Deixa eu ver só essa nota aqui em cima, que diz assim: em atenção a pedido de retificação de João Roberto Marinho, que diz ser inverídica a informação de que a mansão em Paraty e as empresas citadas nestas matérias como sócias na casa não estão em nome de nenhum dos integrantes da família Marinho. É uma nota que depois a gente vai chegar aí de todo jeito. A mansão de praia construída ilegalmente em área de preservação ambiental em Paraty foi noticiada pela Bloomberg em 2012 como sendo da família Marinho, dona da TV Globo. Não há registro da Bloomberg até hoje de desmentido, mas agora João Roberto Marinho afirma em nota enviada ao blog que não são os proprietários. João Roberto Marinho é o filho, do Roberto Marinho. Há notícias e relatos de que a família Marinho é quem utiliza a casa, mas João Roberto Marinho nada disse a esse respeito. O blog apurou que a mansão tem documentos em nome de uma empresa que em sua cadeia societária encontra-se offshores investigadas na Operação Lava Jato e na Operação Ararat, é isso mesmo, da Polícia Federal. Segundo reportagem do Diário do Centro do Mundo, a mansão está em nome da empresa agropecuária Veine, tendo como sócio administrador Celso de Campos. A Secretaria de Patrimônio da União confirma a ocupação de 3 terrenos litorâneos da União por esta empresa na área onde está a mansão. O maior deles na certidão abaixo. Nos dados abertos da Receita Federal, a agropecuária Veine tem como endereço um apartamento residencial no Rio de Janeiro, em Copacabana, e tem no quadro de sócios outra empresa, a Veike LSC, domiciliada no exterior, cujo representante legal por procuração é Lúcia Cortes Rosenberg, ex-funcionária do INSS, aposentada em 2008, salvo homônimo. A Veike LLC tem CNPJ registrado, mas chama a atenção o endereço incompleto no cadastro de 2005, onde nem sequer informa a cidade, estado e país. Também não tem telefone nem e-mail de contato e não tem informações sobre o quadro de sócios. Tudo isso dificulta entregar notificações. Deixa eu ver aqui. Eu parei aqui. Judiciais, atuações administrativas ou operações de busca e apreensão se necessárias. Mas descobrimos que o endereço é de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. O endereço de Veike LLC
1520, enfim, o endereço aí dos Estados Unidos, é exatamente o mesmo de Murray Holdings LLC, a empresa offshore dona de um apartamento triplex no Guarujá, no edifício em que o ex-presidente Lula quis comprar apartamento e desistiu, levando a mídia tradicional a produzir a onda de boatos de que ele seria dono. Os reais proprietários do apartamento, que nada tem a ver com o ex-presidente, foram alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Triplo X. Além das duas empresas terem o mesmo endereço em Las Vegas, tem o mesmo representante legal e o mesmo gestor. A Vank LLC da mansão em Paraty, Murray Holdings LLC do Guarujá tem como representante legal a MF Corporate Service e tem como gestora a Camille Service SA, uma offshore no Panamá, cujo endereço é uma po.p.o box. Enfim, caixa postal, esse é o endereço, né? A Camille Services tem entre seus dirigentes Francis Pérez, Letícia Montoya e Kátia Solano, nomes citados no escândalo de suposta lavagem de 100 milhões do ex-presidente da Nicarágua, Arnoldo Alemán, 1997 a 2002, e da Fundação Voyage, sediada na Costa Rica. A MF Corporate Services é uma empresa do grupo Mossack Fonseca, investigada nos Estados Unidos por suspeita de lavagem de dinheiro e no Brasil. Há antes da Lava Jato na Operação Ararat, cujas empresas envolvidas estão no quadro abaixo, com o mesmo endereço, mesmo representante legal e mesmo administrador usado no esquema da mansão. Agora não há como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deixarem de investigar o uso de offshores suspeitos em paraísos fiscais para adquirir esta mansão, no mesmo esquema usado na Operação Triplo X e Ararat, com o agravante de estar edificado em terreno da União e de ter desmatado área bem maior do que a lei permite. Será curioso assistir como o apresentador William Bonner noticiará uma operação da Polícia Federal na mansão em Paraty, já que a TV Globo até hoje não deu nenhuma notícia da mansão, apesar do inegável interesse público em saber quem são os verdadeiros donos por trás das empresas nos paraísos fiscais. Há uma justiça poética nessa história. O Jornal Nacional e a revista Época fizeram reportagens acusatórias e improcedentes, típicas de assassinato de reputação, alimentando-se de boatos de que o ex-presidente Lula estaria ocultando patrimônio. Isso ignorando documentos que já provavam serem completamente falsas tais acusações. Agora, quem pode estar ocultando patrimônio, de fato é alguém no caso da mansão. Afinal, por que montar uma complexa estrutura societária com empresas aparentemente de fachada, passando por empresas em paraísos fiscais que ocultam os verdadeiros donos? No popular, podemos dizer que atiraram no ex-presidente Lula e acertaram sem querer nos donos da mansão que a TV Globo não noticia. Então aí você vê que aqui, ó, isso aqui é o site www Rede Brasil Atual. Então é um site aqui que está anunciando isso aqui. Você vê que o quanto foi divulgado que Lula era dono daquilo e pá. Não estou dizendo nessa notícia que a Globo é dona disso. Eles estão alegando que não. Há suspeita, segundo essa notícia, que a Globo é dona dessa mansão em Paraty. Então, como foi lido, né, na notícia, essa mansão aí ela tem envolvimentos ilegais, né? Então você vê o quanto foi, né, falado que Lula era dono, que não sei o que, enfim. E você vê que não só na minha opinião, mas na opinião de outras pessoas, na opinião de pessoas que postam notícia em sites, enfim, também o noticiário da Globo é muito tendencioso. Então você vê, esse é um caso claro de que eu estou falando a verdade, né? De que realmente a Globo ela acaba passando informações como se aquilo fosse verdade, que não tem nem provado, né? Na verdade, não tem provado que Lula é dono, por exemplo, daquela, se eu não me engano, foi do triplex, né?
Então, e aí você vê que a Globo não é nenhuma santa, né? Então, eu não estou afirmando que a Globo está envolvida, para ninguém entender que eu estou dizendo que a Globo está envolvida na Lava Jato. Não, apenas estou passando uma notícia de que está sendo falado na internet, de que há suspeitas disso que eu passei agora no vídeo. E, enfim, ao contrário, eu não vou fazer a mesma coisa que a Globo faz, né? Que é passar notícias dizendo uma coisa e às vezes ela não afirma, mas dá a entender uma coisa que como se existisse sem estar provado. Então foi essa notícia que eu queria passar, tá? Espero que vocês assistam, tirem as próprias conclusões. E uma coisa que eu dou de conselho para você, principalmente que gosta de ver notícias, que gosta de se informar, não tire nenhum meio de comunicação como verdade absoluta. Ah, mas como é que eu vou saber que é verdade? Pesquise, veja a notícia, vá se aprofundando, que você vai chegar à verdade, né? E muitas vezes aquela notícia está em todos os noticiários e não é verdade. Então você tenha mais cuidado, nem aqui no canal. A gente pode passar uma não mentirosa de propósito, porque eu não tenho nenhum interesse de passar mentira aqui no meu canal. Quem conhece o trabalho aqui do canal sabe que eu não tenho interesse em fazer sensacionalismo. Mas você vê aquela notícia, pega e vai se aprofundar nela para ver se realmente é verdade. Então esse é o conselho que eu deixo para todo mundo aí que assistir esse vídeo. Se gostou, dá um like, deixa aí os seus comentários, divulga nas suas redes sociais se assim quiser e se inscreve no canal para acompanhar próximos vídeos. Até o próximo vídeo do canal.